Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Agro com Arte. Hoje eu vou falar um pouco sobre condução de lavoura de milho para a produção de silagem, dando sequência aos outros dois vídeos anteriores, onde nós falamos sobre recomendação de corretivos de solo, especificamente calagem, o solo aqui que eu estou usando como exemplo, essa área que eu estou usando como exemplo, não houve necessidade de aplicação de gesso, de realizar a gessagem para corrigir camada de 20 a 40. E também o vídeo que eu falei sobre interpretação de análise de solo, que é exatamente essa gleba aqui, essa área que eu estou usando como exemplo. Então, hoje eu vou falar sobre a forma como essa lavoura foi conduzida, objetivando trabalhar com um nível tecnológico alto e a construção do perfil do solo que nós estamos adotando para obter produtividades altas, mas que essas produtividades altas elas sejam estáveis ao longo dos anos, ao longo da condução dessa área. Não adianta nada a gente conseguir uma produção alta, mas as outras produções não têm a mesma resposta, não têm a mesma produtividade. Então, esse é o nosso objetivo. Então, eu vou comentar aqui um pouco com vocês o que foi feito nessa área para obtermos uma produtividade que eu considero que está aí acima da média brasileira de produção de silagem, onde nós conseguimos 62 toneladas por hectare com o híbrido da Santa Helena Semente 7990 Pro 2. Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó, com relação ao plantio, como nós estamos trabalhando construindo o perfil do solo, o nosso objetivo é trabalhar num nível tecnológico alto. Então, com isso, tudo implica que nós tenhamos produtividade alta. Então, a nossa adubação, ela é baseada aqui na produtividade superior a 50 toneladas por hectare. É o nosso objetivo quando nós implementamos um nível tecnológico mais alto e temos uma condução mais fina da lavoura. Nós temos um cuidado maior com a condução do nosso sistema de plantio. Então, na adubação de plantio, como vocês podem ver lá, vocês devem ter visto nos vídeos anteriores, o fósforo da minha área, o teor de fósforo da minha área, ele é baixo. Se o fósforo da minha área é baixo, a minha adubação, minha recomendação de adubação é de 120 quilos de P2O5 por hectare. Só que lá no vídeo que eu falei sobre interpretação de análise de solo, eu falei para vocês que nesse solo aqui, como o fósforo é muito baixo e nós vamos construir o perfil o perfil de fertilidade desse solo, nós vamos fazer uma fosfatagem corretiva ao longo dos 5 anos de implantação do sistema de plantio direto. Então, o sistema de plantio direto, para ele estar estabilizado, nós demoramos aproximadamente 5 anos. Então, eu dividi essa fosfatagem corretiva nessa área para um período de 5 anos, que é o que nós acreditamos que depois desses 5 anos o meu sistema plantio direto esteja estabilizado, que é o que nós chamamos de estar rodando de forma estabilizada. Então, eu usei 120 quilos de adubação de plantio, que foi recomendado aqui segundo a quinta aproximação, mais 30 quilos de fosfatagem corretiva. Como que nós fizemos esse cálculo da fosfatagem corretiva? Vamos lá. O fósforo do meu solo, disponível lá na análise de solo, é 3,47. E eu quero chegar, no mínimo, no fósforo adequado dentro desses 5 anos de estabilização do plantio direto. Então, o meu fósforo aqui, pela textura do solo, que é um solo argiloso, 46% de argila, eu preciso chegar em 12 miligramas por decímetro cúbico. Então, como que nós fazemos esse cálculo? Na análise de solo, eu tenho lá teor de fósforo. E nos meus fertilizantes, o teor é de P2O5. Então, para eu calcular a fosfatagem corretiva, eu preciso de estabilizar essa reação. Perdão. Estabilizar essa reação. Então, como que nós fazemos aqui? Se eu tenho dois fósforos de um lado da reação, do outro lado também eu tenho que ter duas moléculas de fósforo. Então, 2P, 2P. Aí agora eu posso seguir na sequência de cálculo dessa fosfatagem corretiva. Lembrando que nós temos algumas formas de calcular a fosfatagem corretiva. Aqui, como o meu objetivo é chegar em 12, então eu vou trabalhar na elevação da disponibilidade de fósforo no solo. Nós temos outros métodos. Depois eu vou fazer um vídeo só trabalhando com a fosfatagem corretiva. Então, aqui, ó, 2 vezes o peso atômico do fósforo, que é 32, equivale a 2 vezes o peso atômico do fósforo, 32, mais 5 vezes o peso atômico do oxigênio. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar a
o que que eu preciso no meu solo? 12 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Quanto que eu tenho? 3,47 equivale a X. Então, eu quero elevar meu teor, que é de 3,47 no meu solo, para 12. Quanto que dá essa diferença aqui? Então, aqui, ó, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 32, 64. E essa multiplicação desse parênteses mais esse parênteses mais a soma deles, 144. Então, eu tenho aqui quanto que eu preciso de elevar no meu solo. 8,53 é que eu preciso de elevar. 12 menos 3,47, 8,53 equivale a X. Então, quanto de P2 ou 5 que eu preciso colocar no meu solo para elevar o teor de fósforo em 8,53? Então, aqui eu vou chegar num cálculo de 19,19 kg de P2O5 por hectare, é o que eu preciso de aplicar para eu fazer essa fosfatagem corretiva e sair de 3,47 miligramas por decímetro cúbico e chegar nos 12 miligramas por decímetro cúbico, que é o fósforo adequado para essa textura que eu trabalho, nessa área que eu estou trabalhando. Então, aqui eu tenho 19,19 quilos de P2O5 dividido por 0,2. Por que eu estou dividindo por 0,2? Porque lá, quando eu falei na interpretação, no vídeo de interpretação de análise de solo, eu falei que o fósforo ele sofre por um problema de fixação no solo, que são por duas formas. Por precipitação, quando ele liga ao ferro, principalmente a ferro e alumínio, presente na solução do solo, em pH ácido. Em pH alcalino, ele liga ao cálcio. Então, com essa ligação, ele vai ficar precipitado e não vai ficar disponível para as plantas. E também acontece o processo de adsorção nos colóides do solo, onde o fósforo liga as moléculas de ferro e alumínio presente nos colóides do solo. Então, quando nós fazemos uma calagem e até mesmo uma gessagem, nós reduzimos a disponibilidade de ferro, reduzimos o teor, a quantidade de ferro e alumínio na solução do solo. E também neutralizamos esse alumínio presente nos colóides. E aí, nós conseguimos reduzir esse problema de fixação do fósforo, que é por precipitação ou absorção. Mas apenas 20% do fósforo que nós colocamos no solo, ele fica disponível para as plantas. Os outros 80%, eles vão ser perdidos nessas duas formas, precipitação ou absorção. Nós chamamos a união das duas de fixação. Então, para eu suprir, vamos dizer assim, a fome do solo em fósforo, um dos objetivos, das possibilidades é eu fazer a fosfatagem corretiva, que o objetivo é suprir essa fome do fósforo em solo, vamos dizer assim, né? Fome do solo, para ficar um pouco mais simples. Então, apenas 20% do que eu aplico, ele vai ficar disponível. Depois que eu faço a fosfatagem corretiva e resolvo esses dois problemas de perda de fósforo no solo, aí grande parte do meu fósforo que eu for aplicando ele vai ficando disponível, mas a princípio não. Então, por isso que nós fazemos a fosfatagem corretiva, para que depois que eu suprir essa demanda de fósforo no solo, eu vou demandar uma baixa quantidade de fósforo para eu obter boas produtividades. Mas então, voltando aqui, apenas 20% do fósforo que eu aplico ele vai ficar disponível para a planta. Então, 19,19 dividido por 0,2, que seria os 20%, isso que varia, esse teor aqui disponível, varia de 15 a 25. Eu sempre, com um solo, aí como que eu gosto de trabalhar? Se o solo for muito argiloso, eu adoto 25. Se o solo for de textura média, 20. Agora, se ele for arenoso, eu adoto 15, que aí o teor desses elementos que vai promover essa fixação do fósforo vai ser menor. Então, o solo de textura média eu adoto aí como 20. Também podem trabalhar a média, 15 mais 25, dividido por 2 faz a média, não tem problema nenhum. O que nós precisamos é suprir um pouco essa demanda de fósforo, principalmente áreas que o fósforo é muito baixo e nós estamos elevando, construindo o perfil de fertilidade desse solo e vamos trabalhar em alto nível tecnológico, com o objetivo de altas produtividades. Então, aqui eu vou chegar no valor de 96 quilos de P2O5 por hectare, dividido por 10 cultivos. Por quê? Porque dentro desses 5 anos que nós esperamos que o sistema de plantio direto esteja estabilizado, nós vamos fazer 10 cultivos, safra e safrinha. Então, dividido por 10 cultivos. Então, eu vou chegar no valor aqui de 34 quilos de P2O5 por cultivo. Então, vamos lá. Ó. O fertilizante que eu adotei aqui no plantio foi o 82816.
Eu poderia ter trabalhado com outro fertilizante, inclusive o meu objetivo era trabalhar com fertilizante com presença de micronutrientes aqui, ó, pelo menos boro e cobre, que esse solo lá na análise vocês viram que ele é um pouco deficiente, não está no nível médio. O meu objetivo é que todos os nutrientes estejam no nível alto. Então, aqui tá, nessa gleba está faltando um pouco de boro e um pouquinho de cobre. Então, eu iria adotar aqui um fertilizante com boro e cobre. E também, se eu encontrasse cálcio e enxofre, porque o meu enxofre, o ideal é que esteja, eu gosto de trabalhar em áreas onde o enxofre esteja superior a 7,5, nessa área não está, e a minha relação cálcio-magnésio está abaixo de 4, que é o que eu gosto de trabalhar. Isso foi falado lá quando nós falamos em recomendação de calagem, e é uma das dicas muito importantes que eu comentei lá. Inclusive, eu vou deixar o card aqui para vocês. Para quem não viu, não deixem de assistir lá o vídeo, que eu deixei uma dica bem interessante lá com essa relação de cálcio e magnésio, que eu considero de extrema importância. Então, vamos lá. 100 quilos de 8,28,16, nesses 100 quilos eu vou ter 28 quilos de P2O5. Eu preciso de 120 quilos, que é a minha recomendação de plantio lá da quinta aproximação, mais 30 da minha fosfatagem corretiva. Então, aqui estava 34, mas para arredondar o cálculo aqui, para chegar em valores de saco, para ficar mais fácil para a recomendação lá do produtor, eu adotei 30 quilos de P2O5 para fosfatagem corretiva. Então, aqui eu vou trabalhar com 150 quilos de P2O5 por hectare, dentro desses 5 anos. Mas agora, depois que eu colher a safrinha, eu já vou fazer uma análise de solo lá para eu ver, principalmente, como está minha relação cálcio-magnésio. Se com aquela calagem que eu fiz, eu resolvi o problema e elevei o teor de cálcio-magnésio. Fósforo eu não vou preocupar, que eu sei que nesses dois cultivos, eu não vou conseguir elevar muita coisa. Então, aí, eu vou acompanhando ano após ano e fazendo análise foliar, para eu ver o resultado dessas adubações que eu tenho feito, porque pode ter algum nutriente que está competindo por absorção e ele está limitando a minha produtividade. Então, eu vou fazer análise foliar para eu ver se está acontecendo alguma coisa nesse sentido. Então, ó, 550, isso aqui vai me dar uma adubação de 550 quilos por hectare de P2O5, perdão, de 8,28,16, não de P2O5. P2O5 são 150. Então, 550 quilos por hectare de 8,28,16. Então tá, a cultivar utilizada foi o híbrido simples da Santa Helena Semente, 7990 Pro 2. Eu já tinha visto alguns vídeos falando sobre esse híbrido, e aí nós decidimos utilizar para fazer um teste, e também era o milho que a gente tinha lá disponível na região, mas eu vou falar para vocês com extrema sinceridade. Eu gostei muito da resposta desse material ao alto nível de investimento. É um material que você coloca o investimento, ele te dá a resposta. Lá na frente vocês vão ver o quanto ele foi produtivo, duas espigas viáveis. Gostei muito do porte desse material, sanidade. Então, logo mais para frente eu vou comentar um pouco mais, mas deixo aqui de antemão a minha satisfação com a utilização desse material. O que nós fizemos no tratamento de semente? Ele já vem tratado, né, tratamento industrial, mas aí nós fizemos mais alguma coisa nesse tratamento de semente, objetivando o alto nível tecnológico. Nós utilizamos o Stimulate, com a dose de 10 ml por quilo, é um fisioativador com 3 hormônios, auxina, giberelina e citocinina, que traz uma resposta muito boa para a planta. Utilizamos também o Masterfix, que é um azospirilo, é um micro-organismo responsável pela fixação biológica de nitrogênio em gramíneas, mas um dos fatores também muito importante por eu ter usado o Masterfix é o efeito fisiológico que esses micro-organismos provocam na planta, alongamento de sistema radicular, resistência à seca, uma série de características muito importantes que ele traz, que ele carrega consigo para a cultura que nós fazemos a inoculação. E também foi utilizado o cobalto molibdênio 150 ml por hectare, para ajudar aqui na fixação biológica. Sabemos que o cobalto molibdênio é de extrema importância para auxiliar na fixação biológica, e também eu vi alguns trabalhos onde demonstra a resposta eficiente do fósforo à aplicação de cobalto molibdênio. Como eu já havia comprado esse produto para aplicar na área de soja, então eu também apliquei aqui na área de milho, porque o produto já estava lá disponível, né?
Então, fiz a aplicação também do produto na área de milho. Depois do plantio, foi feita a dissecação com a aplicação do Roundup WG, 1,5 kg por hectare. Então, aqui está a área, vocês podem ver que sem nenhum problema de planta daninha. Essa área aqui, então, nós fizemos a aplicação de calcário para corrigirmos na camada até 30 centímetros. Foi arado com arado de disco, depois passado a grade aradora niveladora, e aí, logo em seguida, feito plantio. Depois do plantio, feito a aplicação do herbicida para controle das plantas daninhas. Então, a área, o milho germinou consideravelmente bem. Aqui a gente teve um problema que depois do plantio, teve praticamente uma semana sem precipitação na área, era uma área irrigada, mas nós não queríamos fazer uso da irrigação, a gente queria ver a resposta do material realmente a sequeiro, a plantio do milho a sequeiro, porque aí eu acho que ficava mais simples a gente trabalhar com isso aí com outros produtores, demonstrar o resultado para outros produtores. Então, a área irrigada, mas não foi feito em nenhum momento a utilização da irrigação aqui para essa cultura. Então, vamos lá. O fósforo foi todo feito no plantio, na adubação de plantio, e o potássio. O potássio nós não conseguimos suprir todo na adubação de plantio. Poderia ter feito, se eu tivesse um fertilizante que disponibilizasse todo o potássio no plantio, poderia fazer? Sim, a nossa recomendação é que somente em solos arenosos é que quando a adubação ela passa aos 80 quilos de K2O é que nós dividimos essa adubação. No solo argiloso eu não tenho essa preocupação. Mas aqui também é uma área pequena, o produtor ele gosta desse nível tecnológico e gosta do desafio, então lá a gente não teve dificuldade de fazer as adubações de cobertura. Então aqui, ó, como eu estou trabalhando em alto nível de investimento, eu pretendo produzir mais de 50 toneladas por hectare, foi em que eu baseei a minha adubação. O nível de potássio do solo é boa. Quando é bom, aí eu preciso de 120 quilos de K2O no plantio mais cobertura. Ou se eu conseguisse colocar todo esse potássio, aplicar todo esse potássio no plantio, beleza. Mas aí eu não consegui porque eu não tinha outro fertilizante lá disponível que me fornecesse todo o potássio apenas no plantio. Então, nós fizemos o restante do potássio em cobertura. O fertilizante que nós adotamos aqui como adubação de cobertura foi, aqui desculpa, não é o 82816 não, não, perdão, é isso mesmo. Então aqui eu estou demonstrando quanto que nós precisávamos, tá bem? Então aqui, ó, o restante de potássio para a minha área, 100 kg de 82816, eu tenho 16 kg de potássio, que tem 16%. Em 550 kg de 82816, que nós aplicamos no plantio, eu vou ter X de K2O. Então, aí, ó, o quanto que eu apliquei nessa minha adubação aqui? 88 quilos de K2O. Como eu preciso de 120, quanto que eu preciso, então, na minha cobertura? Na cobertura, nós adotamos o 25-20. Poderia ter adotado o 20-0-20 ou um fertilizante apenas aqui com potássio, mas como nós já vamos fazer a adubação com nitrogênio, então, com aplicação só, eu faço uso dos dois aqui, e o fertilizante também que eu tinha lá disponível, com maior teor de potássio, excluindo apenas o cloreto de potássio. Então, um adubo com nitrogênio e potássio que eu tinha lá disponível no comércio local era o 25-20. Então, em 100 quilos de 25-20, eu consigo aplicar 20 quilos de K2O. Quanto que eu preciso? 120, que é a minha recomendação, menos 88, que eu já apliquei no plantio. Eu vou precisar aqui de... deixa eu só fazer o cálculo aqui rapidinho. Então, para não falar besteira, ó, 120 menos 88, 32 quilos. 32 quilos dividido por 0,2, 160 quilos de 25-20. Então, eu preciso, na minha cobertura, de aplicar 32 quilos de 32 quilos de K2O, que me dá eu preciso de 160 quilos de 25-20. Então, eu apliquei 200 quilos de 25-20. Por que eu apliquei 200 quilos? Porque nós aplicamos uma quantidade grande de calcário, então provavelmente vai ficar disponível
alto teor de cálcio e magnésio. Para não haver desequilíbrio entre cálcio, magnésio e potássio, eu optei por aplicar uma dose maior de potássio aqui na adubação de cobertura. Então, essa adubação de cobertura foi feita no estágio V4, quando a planta de milho estava com 4 folhas completamente expandidas. Então, aqui é a lavoura, um pouco antes no dia da aplicação da adubação de cobertura. Uma coisa, essa lavoura, vocês podem ver aqui, ó, tem uma falha aqui, tem uma outra falha aqui. Aqui, provavelmente, foi um problema de disco, porque aqui teve uma falha, mas aqui teve 2 sementes. Então, por que que eu acho que aconteceu um pouco de falha aqui? Eu acho que nós conseguiríamos até um pouco mais de produtividade nessa área, mas teve um pouco de falha, porque nós utilizamos o inoculante para não perder o efeito no inoculante, nós fizemos a inoculação mais aqueles produtos de tratamento de semente à tarde, no dia anterior do plantio. Então, eu acho que a gente deveria ter feito um pouco mais cedo, porque eu acho que, como nós fizemos ali praticamente meio litro de produto num saco de milho, então eu acho que ele começou a absorver e ele começou a expandir. Aí eu acho que teve um problema aqui de disco. Então, uma recomendação: como a máquina, a plantadeira, não é do produtor, nós não temos como fazer um sistema de aplicação desses produtos no suco de plantio. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a dose do inoculante e fazer um pouco mais cedo, logo depois do almoço, para o plantio do outro dia. Eu acho que aí nós vamos conseguir resolver esse problema. Uma outra possibilidade é da gente fazer apenas o inoculante mais o cobalto molibdeno na semente e os demais na adubação foliar, que também é uma outra possibilidade. Nós vamos estudar qual vai ser a melhor solução para essa área aqui. Então, eu não gosto muito de receitinhas de bolo, não. Eu gosto de trabalhar com a especificidade de cada propriedade. Então, se o produtor lá ele tem um pulverizador e consegue entrar na área com facilidade, então nós podemos fazer várias adubações de cobertura. Se ele não tem disponível um pulverizador e precisa de pagar para fazer esse tipo de atividade na sua área, a gente precisa de otimizar um pouco a entrada desse tipo de serviço na área, para otimizar o custo de produção para o produtor. Então, eu gosto de trabalhar com a situação de cada propriedade, para a gente solucionar de forma mais simples, ou trabalhar de forma mais equilibrada com cada propriedade. Então, aqui foi logo após a adubação de cobertura, aqui o milho já está com 5 folhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, já está indo para a 6ª folha, completamente expandida. E aí também, em V4, nós fizemos a aplicação de biosine, que é um complexo de micronutrientes mais o carbono orgânico. E ele também tem uma função fisiológica e dá uma resposta muito boa para a cultura. Em V6, era para a gente ter feito em V6 250 quilos de sulfato de amônio. Por que que eu estou usando aqui o sulfato de amônio? Porque o meu fósforo, como eu comentei lá no início do vídeo, o meu solo, ele o enxofre, ele não está no nível que eu considero adequado. Então, eu vou fazer a adubação aqui com sulfato de amônio, porque o milho precisa de, no mínimo, 30 quilos de enxofre por hectare para ter uma boa produtividade. Então, eu optei por fazer o sulfato de amônio, 250 quilos por hectare, porque isso aí vai me dar 60 quilos de enxofre, que além de suprir a demanda da planta, eu vou aumentar um pouco, vou aumentar ao longo dos cultivos a disponibilidade desse enxofre no solo. E também foi feita a utilização do Master Mins, 1,5 litros por hectare. É um complexo de micronutrientes, utilizei ele para suprir principalmente um pouco da demanda de boro e cobre nesse solo. E também ele é um complexo de micronutrientes que ele fornece todos os nutrientes: cálcio, magnésio, boro, enxofre, cobre, zinco, e também o NPK. Então, é um micronutriente, é um complexo de micronutriente e macronutriente que eu gosto muito de utilizar nas áreas aí para suprir essa demanda de alguma micronutriente. Porque nós sabemos que quando nós estamos trabalhando com altas produtividades, um dos nutrientes, se ele tiver a nível baixo, ele vai ser o limitante. Então, a minha produtividade vai ser limitada por aquele nutriente. Então, eu gosto de fazer a aplicação desses micronutrientes quando nós estamos trabalhando com nível tecnológico mais alto.
E aí, em V8, nós iríamos fazer mais uma aplicação de biosine e mais 200 quilos de ureia. Esses dois aqui não foram feitos, porque lá eu mostrei ali que V6 foi feito em V9, porque nesse período de V6 o produtor teve que se ausentar da propriedade. E lá não tinha ninguém que poderia fazer isso para ele. Agora nós estamos até treinando um rapaz lá para fazer isso, caso ele não esteja, para fazer essas adubações de cobertura e principalmente a adubação a aplicação dos fertilizantes ou adubação foliar. Então, o que era para ser feito em V6 foi feito em V9, e aí o que estava previsto para V8 nós não conseguimos fazer. Então, aqui, ó, em V8, V9, quando ele voltou para a propriedade lá e fez a adubação de cobertura, dos 250 quilos de sulfato de amônio, mais o Master Mins. E aí, eu fiz esse equipamento aqui para ele utilizar lá na propriedade. Aí, o grande pulverizador montado, já está funcionando aqui, tudo de forma bem simples, e na chavinha é só ligar. Pressurizar, porque estava sem água. Então aí pressurizou. Ele está trabalhando com 60 PSI, não, 20 PSI, e ele está trabalhando com a vazão de 500 ml por minuto por litro. Tá aí uma barra de 4 metros. Aqui ele está trabalhando com bico tipo cone vazio para dar uma maior penetração na pulverização foliar. Então, aqui é o pulverizador. Então, como que ele conseguiu fazer o Master Mins lá na V8, V9? Porque a barra de aplicação dele aqui sobe até 1,70 m. Então, esse pulverizador que eu fiz para ele lá, porque ele não estava fazendo aplicação costal, estava ficando muito caro, o pessoal estava cobrando R$ 120 por dia. Então, eu estava gastando aí mais ou menos quase 2 dias para fazer 1 hectare. E com esse pulverizador aqui, ele faz em mais ou menos 1 hora. Quando é foliar, ele coloca uma pessoa para ir carregando a água para ele, porque o reservatório aqui é de um pulverizador postal de 20 litros. Mas aí fica uma pessoa carregando a água para ele e ele só repõe a água e faz a aplicação. Como é foliar, não tem muito perigo. O perigo maior é quando a gente está trabalhando com algum agroquímico, fungicida, inseticida ou herbicida. Então, quando é com inseticida, fungicida e herbicida, com esses agroquímicos, ele não coloca essa pessoa para carregar água para ele. Mas quando é foliar, ele coloca. Mas dá para aplicar, cobrir 5 hectares aqui com tranquilidade por dia. Uma coisa boa desse pulverizador é que vocês viram lá que ele é elétrico. Então, se a pressão diminuir ali no pico, consequentemente vai reduzir a minha vazão. Então, quando a pressão diminui, ele troca a bateria, coloca essa que está no pulverizador para carregar e põe a outra. Dá para colocar uma bateria de 40 amperes, que dá uma viabilidade muito maior. E aqui também ele já trabalhou lá uma vez, trocou esse reservatório aqui de 20 litros para um de 50, mas com a barra menor. Quando a barra está maior, fica um pouco, quando a barra está mais alta aqui, 1,5 m, 1,70 m, fica um pouco mais complicado de trabalhar, porque ele fica mais pesado. Então, eu gostei muito da eficiência dele lá, que ele está trabalhando com bico tipo leque. Então, aqui tem alguns vazios, ó, mas é porque está com o bico, perdão, tipo cone vazio, para dar uma maior penetração, porque logo que eu fiz, ele ia fazer o Master Mins lá na área, com adubação foliar, por isso nós fizemos colocamos naquele momento o bico cone vazio. Então, aqui mais algumas fotos depois da aplicação do produto. Vocês podem ver que o material tem uma sanidade muito boa, tanto de folha como de colmo. Aqui no florescimento, então aqui vocês podem ver que não é bordadura, muita planta com 2 espigas, e foram 2 espigas viáveis, uma produtividade muito grande, espiga muito grande, muita espiga, muito grão por planta, o que deu uma ótima qualidade de silagem. Depois eu vou fazer a análise cromatológica dessa silagem, quando ele abrir o silo, e vou fazer um vídeo aqui mostrando a qualidade dessa silagem e o balanceamento de ração que nós vamos adotar lá para a produtividade de leite, que é uma propriedade que produz leite. Então, aqui a lavoura, quando ela estava em R3, que é o grão leitoso, eu estive lá na propriedade, foi nesse ponto aqui para tirar uma foto. Então, vocês podem ver que a sanidade da planta é muito boa, a homogeneidade do plantio.
vocês não veem, aqui tem parece que é uma falha, mas é aquela linha de irrigação que eu mostrei lá no início. É porque a gente não consegue passar aqui com a plantadeira plantando. Aqui, quando eu estive lá na semana da colheita, ele já estava em R4 e já tinha avançado 3/4 da linha do leite. Então, ele estava apenas com 1/4 da linha do leite, que é o ponto que eu considero ideal para colher para a produção de silagem. Tem muita gente aí colhendo ainda com R1, R2, que é ponto de pamonha. Eu gosto de colher o meu milho para silagem com ele praticamente quase na maturidade fisiológica. Tem alguns estudos que o pessoal está trabalhando, está colhendo o milho na maturidade fisiológica. Até então eu nunca colhi, mas que aqui traz uma qualidade muito boa para a silagem, traz. Por quê? Porque eu consigo aumentar muito a quantidade de grão na minha silagem, porque em peso. Porque lá, por exemplo, eu tinha um grão, mas ele estava com pouco teor de amido. Quando eu passo do estágio de ponto de pamonha, que ele está ali com apenas um terço do grão com amido, para 3/4 de grão do amido, eu vou ganhar aí no mínimo 5 a 6 toneladas a mais de grão de amido na minha silagem. Então, eu vou melhorar muito a qualidade da minha silagem. Então, aqui uma espiga que eu tirei lá, vocês podem ver que não é de bordadura, aqui dá para ver as plantas aqui vizinhas. Aí, essa espiga aqui, depois de despalhada, olha a qualidade dessa espiga. Então, aqui já estava formando o dente. Então, para vocês verem que já estava bem adiantado aqui para apenas 1/4 de leite nesse grão. E aqui está a foto da área. Então, aqui parece ser falha, mas isso aqui não é falha. É apenas aqueles os aspersores, os tubos dos aspersores. Então, a área aqui mesmo, nesse estágio R3, a área muito verde, as plantas muito verdes, a homogeneidade desse plantio. E aqui eu quero alertar para o seguinte: nós, como essa área aqui é uma área pequena, o produtor gosta desse nível tecnológico. Quando eu expliquei para ele o que a gente ia fazer, ele gostou muito. Então, o que nós fizemos? Nessas 3 faixas aqui, ó, nós aplicamos todo aquele tratamento de semente, adubação de cobertura e aqueles foliares que nós conseguimos fazer, o Masterminis e o Biozin. Nessa faixa aqui, nós fizemos todas as adubações de cobertura e só o Biozine, nessas 2 faixas aqui. E nessa faixa aqui, nós só fizemos as adubações de cobertura. Então, já dá para vocês verem aqui visualmente que essa faixa aqui, ó, ela está de qualidade inferior em relação a essa aqui. Quando nós fizemos a avaliação dessa faixa que recebeu todo o nível tecnológico para essa faixa aqui que recebeu apenas adubação de plantio e cobertura, a produtividade dessa faixa, dessas 3 faixas, foram 12 toneladas superior a essa. Então, aqui, ó, eu gastei R$ 125 com os produtos que eu apliquei, com todos os produtos que eu apliquei a mais nessa faixa aqui. E ela produziu 12 toneladas. 12 toneladas para preço do silo lá na região, que é R$ 250, vai me dar R$ 3.000 de lucro, onde eu gastei apenas R$ 125. Então, vale muito a pena fazer o uso desses produtos. Então, aqui, ó, só uma foto mostrando para vocês o tamanho da área, 1,32 hectares, mas se a gente for lá medir mesmo, dá 1,33 hectares. E aí, nós conseguimos, nesse 1,33 hectares, 2 silos de 40 toneladas, mais de 40 toneladas, para falar a verdade. Porque a produtividade lá foi de 62 toneladas por hectare. E aí, um ponto muito importante, que eu estou tomando muito cuidado quando eu estou trabalhando com silagem, é o tamanho do picado. Então, aqui, ó, o trabalho já tem mostrado isso. Visualmente é muito difícil a gente conseguir definir esse tamanho de picado, mas quanto menor a gente conseguir picar, melhor é. Essas colheitadeiras, essas forrageiras que colhem 1, 2 linhas, JF, Menta, Pecos, todas elas a gente tem que regular para o menor picado possível, porque a gente não consegue triturar muito bem o grão. Tem umas mais novas que tem um triturador de grão, quebrador de grão, que tá tendo uma qualidade melhor na picagem dessa forragem, quando a gente vai colher o milho. Então, aqui, ó, tem uma peneira da Pennstation, mas eu não tenho essa peneira, mas eu visualmente aí eu já tenho tomado muito cuidado. Então, se nós somarmos aqui, ó, 45% mais 30%, as menores quantidades aqui,
eu tenho que 75% do meu picado, da minha silagem, ela tem que ser menor do que 19 milímetros, ou seja, menor do que 2 centímetros o tamanho das minhas partículas depois de picada. Então, lá, nós conseguimos uma produtividade de 62 toneladas por hectare. O meu custo total com o plantio foi de R$ 7.873,80 por hectare. Quando tudo, o calcário lá na propriedade, a aplicação do calcário, a incorporação do calcário com arado, depois com grade, o plantio, a lona, a adubação de plantio, a adubação de cobertura, os micronutrientes aplicados em adubação foliar, os produtos utilizados no tratamento de semente, a colheita dessa forragem, o trator para pisar a forragem, tudo a silagem, todo o custo está aqui, ó, R$ 7.873,80. Então, nós produzimos lá 62 toneladas por hectare. E a R$ 250 a tonelada que estava lá no dia da colheita, R$ 15.500. Isso me dá um lucro de R$ 7.626,20 por hectare. Uma renda de 96,85%, praticamente 97%, em pouco mais de 3 meses. Porque o plantio ele foi feito dia 6 de novembro e a colheita dia 23 de fevereiro, que iniciou a colheita. Demorou 2 dias para fazer a colheita, devido à alta produtividade e também por ser uma forrageira de apenas uma linha. A renda, então, de 32,28% ao mês. Nada me dá um retorno desse aqui. Aliás, só mesmo a agricultura, né? É o que a gente está trabalhando. Então, um retorno muito bom. Lembrando que nos próximos cultivos, provavelmente aqui, pelo menos no próximo ano, eu acredito que não vai haver necessidade de fazer novas calagens. Nós vamos fazer agora, logo após a colheita do milho safrinha, nós vamos fazer uma nova análise para ver como está a necessidade ou não de realizar calagem nessa área, mas eu acredito que não vai ser, devido à quantidade de corretivo que nós aplicamos. Então, aqui o custo ele só tende a baratear, principalmente porque nós vamos fazer o plantio, plantio direto, então não vai precisar mais de arar, então o custo ele só tende a reduzir e otimizar o lucro do produtor. Difícil um rendimento assim? Realmente eu acho que é difícil, não é muito comum da gente encontrar, mas não é impossível. É tanto que está lá, quem quiser, quem estiver duvidando aí, quem estiver vendo o vídeo duvidando, pode ir lá que eu passo o endereço da propriedade, pode ir lá e vai ver os 2 silos, conversar com o produtor e vai ver que realmente é possível e que não é uma coisa tão difícil de ser conseguida. Acreditamos que se a gente tivesse feito aquelas 2 últimas, a aplicação foliar do Biozinho, mais uma, né, lá em V6, que era para ter sido feito em V8, mais os 200 quilos de ureia, nós teríamos conseguido uma produtividade ainda maior. Tem relatos que esse material, 79,90 Pro 2, ele consegue até 80 toneladas, mas vamos ver se no próximo cultivo a gente consegue pelo menos 70. Cada vez mais a gente quer aumentar essa produtividade, né? Então, quero agradecer por vocês estarem prestigiando o canal Agro com Arte. Deixe seu like aí no vídeo para fortalecer o canal. Quem não for inscrito, inscreva-se, que eu sempre vou postar vídeos aqui o mais prático possível, trazendo a realidade do campo e retratando algumas situações que a gente passa, que pode ser que muitos estejam passando pela mesma situação. E qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aí no comentário no canal ou enviar um e-mail aí para agrocomarte@gmail.com, que eu vou responder de forma mais rápida possível. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.